Próxima doença, luxação de patela, super comum na clínica veterinária, principalmente se vocês atenderem grande quantidade de cães de pequeno porte. Lembrando, pessoal, que quando eu falo de alterações, seja no joelho, no ombro, no baço, fígado, estômago, nós usamos termos diferentes de patologia. Patologia é um termo errado para se relacionar com o que a gente está falando, né, de doenças. Patologia é o estudo da doença, assim como radiologia é o estudo do raio-x. Aqui nós falamos doença, afecção, alteração, ok? Nunca, luxação de patela é uma patologia. Não, luxação de patela é uma afecção, uma doença, uma alteração. Tem várias mil palavras que a gente pode usar. Mesma coisa, a gente não usa alteração radiológica, a gente usa alteração radiográfica. Aqui nós temos um joelho em projeção crânio-caudal. Eu sei que é o joelho direito, porque eu vejo a fíbula aqui ao lado, e a fíbula é sempre lateral. Se ela estivesse aqui, seria o joelho esquerdo. Então, nós vemos as estruturas ósseas, né, que são radiopacidade mineral, são radiopacas, que são a patela, sesamoide lateral e sesamoide medial do músculo gastrocnêmio, os côndilos do fêmur, que formam juntos a tróclea, que é essa área aqui central, onde nós temos o sulco troclear, que é onde a patela faz o movimento. Então, aqui é o fêmur, aqui é a tíbia, aqui é a fíbula, aqui é a superfície da tíbia, aqui é a eminência intercondilar, linha fisária, e aqui para baixo a diáfise. Então, nós temos radiopacidade mineral, radiopacidade de tecidos moles, radiopacidade de ar, sendo radiopaco, radiotransparente. Então, basicamente, a luxação, quando a gente fala luxação, é uma articulação que um dos ossos está saindo do local. Aqui, no caso, é o deslocamento medial ou lateral da patela, sendo o medial mais comum em cães pequenos e o lateral, segundo a literatura, mais comum em cães maiores. Porém, o que nós verificamos também é que a luxação lateral geralmente é traumática. Pode ser unilateral ou bilateral e é de causa genética, então esse cão tem que ser tirado da reprodução. Acomete raças de pequeno porte e pode ser observado nas primeiras semanas de vida, bem cedo. Quanto mais cedo, melhor, porque dependendo do grau que você receber esse paciente, é uma resolução cirúrgica. A causa pode ser relacionada a várias alterações morfológicas, então hipoplasia dos côndilos femorais, agenesia de ligamento ou arrasamento ou ausência da fossa intertroclear, alteração angular, né, hoje em dia é o mais provável. São animais que têm dor naquela região. O tutor geralmente fala que o animal tem postura com perna arqueada, que são animais mais propensos a ter luxação patelar, ou que o paciente ele anda saltando, ou que ele anda, trava a perna, dá um chute no ar assim para trás e continua andando, que é basicamente ele esticando a perna e voltando a patela para o lugar. Então, lembrando, né, já falei sobre essa projeção crânio-caudal para vocês. Nós temos também a médio lateral. Na luxação de patela, o que nós vemos melhor é a crânio-caudal, porque a patela simplesmente vai vir para cá, ou para cá se for traumático. Aqui na médio lateral nós temos o fêmur, a tíbia, a fíbula, sesamoide do músculo poplíteo, sesamoide do músculo gastrocnêmio, ou fabelas, como alguns livros caracterizam. Aqui é o espaço interarticular. Quando nós temos luxação na projeção médio lateral, às vezes a gente vê a patela longe daqui, ou mais para cima, ou escondida atrás aqui do fêmur. Mas geralmente nessa projeção é o melhor jeito de avaliar. E para entender como que funciona, o que é uma luxação de patela, é necessário lembrar do movimento que nós temos aqui e do que nós temos ao redor dos ossos, né? Então, nós temos a superfície articular que é recoberta por cartilagem. Lembram que embaixo da cartilagem é o osso subcondral. Aqui em cima também, cartilagem. Nós temos os ligamentos, o ligamento patelar, os ligamentos lateral e colateral. Dentro da articulação nós temos o ligamento cruzado, cranial e caudal. E não adianta vocês falarem que vocês não lembram, porque vocês tiveram isso em anatomia. Então, é só relembrar. Se for necessário, pegue material de anatomia lá do primeiro semestre, que é o estudo das articulações, né? Dos ossos também. Musculatura também vocês viram. E relembrem. Tudo isso vocês juntam as informações para lembrar que quando o paciente faz a extensão, a flexão, a patela vai deslizar aqui no sulco. É como se fosse um escorregador para ela, ó. Na verdade, ela fica parada e
o que vai mover é a tíbia, é o fêmur. Ela fica simplesmente deslizando nesse escorregador, nesse sulco que tem aqui, que tem exatamente o formato dela. Agora imaginem que por algum motivo esse sulco, né, esse escorregador, quando a gente fala de sulco é alguma coisa cavada, né, onde você passa dentro, né, uma coisa cavada, um sulco. Imagina que esse sulco é raso. Para essa patela sair do local é 1 segundo. Ou se nós temos alteração em ligamento também, ou na superfície desses ossos. Então, tem várias causas e deve ser investigado para correção cirúrgica. Ou se for, dependendo do caso, né, até conservativo também. Depende do caso, do clínico decidir. Quando eu falo sobre tratamento, gente, eu não sou cirurgiã, não sou clínica. Para você ser radiologista, é importante que você saiba de tudo um pouco na veterinária. Então, é necessário a gente saber fisiologia, patologia, anatomia, até fisioterapia, cirurgia, a gente tem que saber um pouco de cada coisa. Eu falo pra vocês, X, Y, Z faz tal coisa, mas é que eu sempre falo, depende do que o cirurgião vai definir. Eu sou uma pessoa de outra área. Mesma coisa se é muito comum que a gente não, né? Que as pessoas deem pitaco na área dos outros. Mas por que o clínico fez tal coisa? Mas eu faria. Aqui eu estou falando só dados. Se algum dia vocês estiverem trabalhando com uma equipe com um cirurgião que fala outra coisa, ele é cirurgião. Eu não me envolvo no trabalho dos outros, isso não é ético. Então, não levem, tipo, a Rebeca falou. Não, o cirurgião falou, tá falado. Ele é cirurgião, ok? É só pra vocês terem conhecimento de que existe tal e tal possibilidade. E aqui nós temos uma luxação de patela clássica, onde a patela deveria estar aqui, igual naquele vídeo, né? Para quando o paciente mexer o joelho, ela deslizar aqui nesse sulco. E aqui ela simplesmente foi para o... Opa, peraí que me... lado. Então ela deveria estar centralizada aqui em cima desse sulco troclear, aqui, e ela foi para o lado. É uma luxação de patela. Luxação é sempre um osso que saiu do local. No caso aqui é a patela. Uma alteração dinâmica. Se ela é medial, ela vem medial, aqui é a face de dentro da coxa. Se ela é lateral, ela vem lateral, aqui é a face lateral da coxa. A alteração dinâmica, isso aqui é muito importante. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se na hora que eu radiografar esse paciente, o raio-x é uma foto, certo? Ele pode estar com a patela luxada há 5 anos. Se na hora que eu estiquei aquele paciente, posicionei a patela, voltou para o local e ficou assim, eu vou tirar uma foto de uma patela saudável. E aí vocês vão receber um laudo falando que a patela está no lugar. O que vocês fazem nesse caso? Levem em conta o exame físico de vocês, onde vocês simplesmente palpam a patela e colocam ela para o meio. Simples. Hoje em dia nós temos planos de saúde, em que muitas vezes eles exigem um laudo radiográfico, coloca na suspeita, então, olha, como que fica, por exemplo, como que fica se eu pedisse uma projeção, uma radiografia desse paciente. Solicito radiografia de joelho direito nas projeções crânio-caudal e médio-lateral. Paciente tem luxação de patela grau X no exame físico. Isso faz com que a pessoa que vai radiografar, se for um radiologista, um técnico, tente luxar a patela na hora. Muitas vezes o paciente fica tenso, às vezes é difícil, mas geralmente é possível, tá? Isso vale para ruptura de ligamento também, que eu vou falar para vocês mais para frente. Às vezes, para fazer essa alteração dinâmica aparecer na hora dessa foto, entre aspas, é necessário sedar. Se o paciente é muito irritado, está com muita dor ou é muito agitado. Aqui, ó, um exemplo. Isso aqui é de teleradiologia, né, do CDX-VET. Qual que é o histórico desse paciente? Canina, Lhasa apso, macho, 9 anos. Todas essas informações, gente, são necessárias, tá? Animal apresentando claudicação em membros pélvicos, porém mais notado em membro pélvico esquerdo. Não foi citado trauma, queda ou outro evento que justifique o quadro, porém, após medicação, o tutor notou que o animal está claudicando menos. Hipótese diagnóstica, luxação de patela, ruptura de ligamento. Não tem problema vocês suspeitarem de 2 coisas diferentes. Vocês podem suspeitar de 40 mil coisas. Ou até falar no pedido, olha, de algum jeito, não foi possível realizar o exame ortopédico devido dor ou paciente arredio. Não tem problema também, só informem essas coisas. Aqui, projeção crânio-caudal do mesmo joelho. O técnico relatou, né, que ele fez o posicionamento, a patela saiu um pouco do lugar. Ó, aqui é fíbula, então aqui é medial. Ela deslocou um pouco medial. Ele percebeu que, por mais que tenha deslocado bastante na hora de posicionar, deslocou pouco na imagem. Ele foi lá e deslocou bastante, ó. Ele deixou o posicionamento certinho para ela ficar bem do lado, bem exposta, muito visível que ela está luxada.
Isso aqui é muito importante. Às vezes eu recebo pedido de ex-aluno, de ex-estagiário, de ex-aluno normal, né? O colega de sala com um histórico todo completo. Nossa, é muito bom. A gente sabe que aquela pessoa é um bom profissional, a gente sabe que tá bem avaliado, que tá em boas mãos. É muito importante pra gente, como radiologista também, ter uma ideia do que está acontecendo. E lembrando, né, que a luxação de patela a gente não classifica no raio-x, tá? Isso aqui vocês classificam no exame físico, mas tem 4 graus, onde tem uma articulação quase normal e a patela luxa apenas sob pressão ou extensão da articulação, ou aqui no grau 4 que luxa e não volta. Então nós temos várias classificações aqui. Se tá grau 4, luxa e não volta, é bem mais tranquilo, né? Simplesmente você vai, mexe e aquilo ali vai ficar luxado no raio-x de qualquer jeito, você posicionando super bem ou não, porque ela não tá voltando. E como eu falei, né, projeção crânio-caudal, onde o raio-x entra cranial e sai caudal, que é a colimação, né, a luz só no membro onde é necessário. A gente sempre preza por pegar a articulação do joelho e a articulação do tarso. Na radiografia a gente sempre fala que é importante pegar uma articulação acima e uma abaixo, onde o joelho vai ser destacado para ver essa patela. Então, crânio caudal, médio lateral. No caso de luxação de patela, a mais importante, não que a outra não seja, é essa daqui, onde nós vemos a patela pro lado, né, lateral ou medial. E vamos para a última parte de doenças articulares, que é a ruptura ou insuficiência do ligamento cruzado cranial. Aqui no joelho, pessoal, nós temos diversos ligamentos, além da própria cápsula, né? Mas o mais comum que acontece na nossa rotina em cães é a ruptura do ligamento cruzado cranial. Em gatos já é do caudal e pode acontecer dos outros ligamentos também do joelho. Nós temos diversos ligamentos, mas na rotina este é o mais comum. Então aqui nós temos uma projeção médio-lateral de joelho, igual que eu mostrei ali na parte de luxação de patela. A diferença é que aqui nós temos linhas fisárias abertas, ó. Linha fisária, ok? Mesma coisa, projeção médio-lateral do joelho. Sendo que para pedir, vocês pedirão crânio caudal e médio-lateral do joelho, porém com uma discreta diferença que eu vou explicar mais pro final. Aqui, pessoal, é uma afecção ligamentar parcial ou total, então o ligamento ele pode estar doente ou já doente e rompido. O ligamento cruzado cranial, ele é intraarticular, ele fica dentro da articulação. Lembra que mostrei do ombro também, tem o ligamento dentro da cápsula, não é do lado de fora? Ele tem esse nome porque ele cruza mesmo o ligamento cranial e o caudal. O cranial, ele se insere cranial na tíbia, então sempre que o paciente anda, o ligamento cranial e o caudal, eles fazem com que o joelho tenha um jogo perfeito para você não cair, a tíbia não deslocar para trás ou para frente quando você está andando. Se nós temos uma ruptura do ligamento cruzado cranial, nós temos um jogo para frente. Ele não está segurando, é como se fosse uma corda, igual quando você está andando com o seu cachorro. Se você não segura direito, o cachorro vai para frente e te leva. Mesma coisa, a tíbia vai para frente, te leva e você cai. Aqui é uma direção anormal do movimento. Em humanos, né? Em cães, geralmente, eles têm ou pisar em pinça ou até eles ficam retendo a pata, né? Tem dor também. É uma das principais causas de claudicação. E geralmente é associado com meniscopatia, porque dentro dessa articulação, junto com o ligamento cruzado, nós temos um par de menisco em cada lado. Vou mostrar uma imagem para vocês no próximo slide. Como causa, nós temos trauma, degeneração ligamentar, conformação anormal do joelho. Então, imagine que essa superfície aqui tem um ângulo errado. E toda vez que o paciente pisa, ele faz uma pressão anormal aqui. Tem maior chance de romper esses ligamentos que vão ser sobrecarregados. Aqui é uma imagem médio-lateral, então eu estou vendo a face medial desse joelho. E aqui eu estou vendo a parte proximal, a parte de cima, a superfície da tíbia, com um menisco aqui e outro menisco aqui. Eu havia rompido esse ligamento cranial, né? Eu rompi com um bisturi, não é fácil de romper, você tem que ficar cutucando ali por um tempo, depois de romper a cápsula. Demonstrando, né, que imagina que se esse ligamento aqui rompeu e nós temos um jogo, entre aspas, entre a tíbia e o fêmur. Toda vez que o paciente anda, esses meniscos eles são raspados ou esmagados, e isso causa dor também. Então, isso é um dos motivos do paciente ter dor ali, por ruptura de ligamento, ou até depois da cirurgia ele continuar tendo sintomatologia.
Lembrando, pessoal, que o raio-x ele vê tecido ósseo, osso. Aqui tem um espaço articular, mas a gente vê só se tem efusão pleural não, efusão articular ou não, que eu vou mostrar mais pra frente. Mas nós não vemos se tem mais alguma coisa diferente aqui, por exemplo, o menisco. Na ressonância, nós vemos super bem o ligamento e nós vemos o menisco para ver se tem meniscopatia. O paciente humano, ele é bípede, então se você tirar uma radiografia de um paciente humano em pé, com um apetrecho que nós chamamos de estativa, que deixa a placa do raio-x em pé, igual quando a gente radiografa o pulmão, devido ao peso no joelho, a gente até vê a articulação diferente, né, meio esmagada. No cachorro, eles são quadrúpedes, a gente não consegue fazer essa projeção. Então, para avaliar melhor, é uma artroscopia ou uma ressonância magnética. O que nós vemos aqui? O deslocamento cranial da tíbia. Então, aqui é o membro pélvico esquerdo e o membro pélvico esquerdo também, do mesmo paciente, em médio lateral. Qual que é a diferença? É o mesmo membro, tá? Do mesmo paciente no mesmo momento, tipo, uma radiografia depois da outra. Aqui uma projeção médio lateral do membro pélvico esquerdo em posição simples, ou normal, ou em estação, ou sem estresse. Uma projeção médio lateral normal. Eu vejo o fêmur e a tíbia bem alinhados. Agora aqui o técnico fez força e empurrou para cima essa tíbia, ele está fazendo força para cima. Essa força para cima simula o andar do paciente e a tíbia é jogada para frente porque o ligamento está rompido. Olha só. Aqui nós temos um alinhamento entre o fêmur e a tíbia e aqui nós temos um desalinhamento. A tíbia está lá na frente, jogada, igual nesse desenho aqui, jogada para frente porque o ligamento rompeu. Assim como uma luxação de patela é uma flexão dinâmica. Então pode ser que a gente não pegue na radiografia se o paciente estiver duro igual uma tábua, for bravo, for muito musculoso, por exemplo. É difícil de pegar às vezes, tá? Então às vezes, mesma coisa que eu falei da luxação de patela. Quem vocês vão levar em conta aqui? Se for um raio-x que aparecer assim mesmo com estresse, a gente vai levar em conta o exame físico de vocês, o exame ortopédico, que vocês tenham um teste de gaveta positivo. Aqui, essa projeção fazendo força, igual o técnico está fazendo, onde ele pega os ossos do tarso, coloca para cima e faz pressão para tibia para cima, a gente chama de projeção com estresse, ok? Ou então com compressão tibial. Qual que é a importância do ligamento? Qualquer coisa em joelho, né? Eu falo para vocês das afecções nas articulações, mas sempre que a gente fala de algo em joelho ou coluna, lembre-se que nosso paciente ele é quadrúpede. Então, o que muda em relação à nossa vida? Quando vocês vão usar o vaso sanitário, vocês sentam, certo? O nosso paciente ele se apoia no joelho, na junta sacroiliaca. A coluna dói também na hora dele fazer o movimento, se ele tem alguma afecção. Isso predispõe, por exemplo, a litíase na bexiga, ó, várias litíases vesicais. Então, às vezes, o paciente ele está demorando para urinar, ele tem infecção de urina, ele tem litíase vesical, ele fica retendo urina para abaixar menos vezes possível. Tudo isso, uma coisa simples, entre aspas, no joelho, pode levar a outras alterações em abdômen, em outras regiões, por exemplo. Sobrecarregando o outro membro, às vezes eles abaixam para defecar com uma pata para cima, a pata que está doendo e a outra que vai ser sobrecarregada. Então é muito importante quando vocês checarem pacientes que estão com qualquer alteração, não está defecando o mesmo de sempre, não está urinando o mesmo, ou então, está com hematúria, verifiquem também a parte articular, ok? Tudo é interligado, então às vezes o paciente tem uma afecção em boca, tem uma periodontite importante, aquela boca horrível e ele não está comendo, e não tem nada a ver com o estômago, ou então ele tem gastrite e é porque ele está mastigando menos ainda do que ele já um pouco mastiga, porque dói quando ele morde. Então tudo isso é importante vocês lembrarem que uma coisa é relacionada à outra. Então, a medicina veterinária, ela, por mais que nós tenhamos, a gente se divida em especialidades, é necessário você ter uma visão global do paciente. Então, quando eu falei para vocês de teste de gaveta, né? Quando tem o ligamento preservado, o paciente, a tíbia não tem jogo, e quando tem, ela tem jogo. É isso aqui, ó. Aqui nós temos vídeo, é uma fluoroscopia, então é um raio-x em movimento, demonstrando um joelho saudável e um joelho com ruptura de ligamento. Aqui ele segura o fêmur desse paciente
tenta mexer a tíbia, fazer pressão para cima e para frente e não se move. É muito pouco que move, porque os ligamentos cruzados está segurando. Ó, ele até aperta a fíbula aqui, dá até agonia, ó. Mas não se move. Tem um jogo minúsculo. Ó, não há força que faça que vai mudar alguma coisa aqui. Esse paciente aqui, ele tem ruptura. Lembra que eu falei que o ligamento cruzado cranial impede que a tíbia vá para frente? É como se fosse uma corda segurando? Então, olha só quando ele faz força para frente, ou para cima, desculpa, ou para frente. Olha a tíbia indo para frente. Olha a diferença. Então, na direita de vocês, ruptura de ligamento. À esquerda, articulação normal. Então, aqui a força que ele faz, e aqui é uma força bem menor, e já tira a articulação do local. Dói quando a tíbia desloca e toca na cápsula, então isso impede que o paciente fique fazendo posição de urinar ou defecar, dependendo do sexo, né? E poupe também, porque isso dói. Aqui, parece até que tem uma pacificação do espaço articular em relação a esse, uma efusão articular. Mas eu não posso alegar tão bem assim. Vou mostrar melhor no raio-x estático para vocês. Porque além da instabilidade ao andar desse paciente, causa inflamação, que nós conseguimos verificar no raio-x em forma de efusão articular. Toda vez que nós usamos o termo efusão, é um acúmulo de líquido em algum lugar. Então, efusão pleural é um acúmulo de líquido no espaço pleural. Efusão articular é um acúmulo de líquido no espaço articular. Aqui nós temos o espaço articular perfeito, né, delimitado aqui cranial pelas duas setas e caudal por essa seta. Nós temos uma ligeira pacificação atrás dessa seta, que é normal, é a impressão meniscal. E a cápsula ela faz esse contorno na articulação até essa região aqui caudal. Aqui nós também temos um joelho da mesma espécie de animal. Até parece até idades semelhantes, talvez, pelo fechamento das linhas. Mas aqui nós temos, mostrando na seta, uma opacificação. Olha como aqui está muito mais branco do que aqui. Isso aqui é uma efusão articular. Acontece quando o líquido sinovial ele tem mais celularidade, ele está espesso, então ele fica com maior densidade e aparece deste modo aqui. Nós vemos a alteração cranial aqui e caudal. Isso aqui é uma alteração também. Aqui é mais radiotransparente, aqui tem um abaulamento da cápsula e uma maior opacidade. Sempre que quando a gente ouve dos idosos, né, estou com água no joelho, é isso, é uma efusão articular. Em alguns livros, principalmente em medicina humana, vocês podem ler o termo derrame articular também. Em medicina veterinária, nós usamos o termo efusão articular. Então, indica a inflamação, que muitas vezes é até drenado, né, por punção de agulha aqui. Não sei se isso é comum na medicina veterinária, em pequenos eu nunca vi fazer isso na minha vivência, né? Em grandes talvez seja, em humanos é mais comum ainda fazer a drenagem quando a cápsula distende. Isso aqui é efusão pleural. Efusão articular é mais comum em cães de médio a grande porte. Dificilmente cães de pequeno porte irão apresentar essa alteração na radiografia. E as projeções iguais para ver a luxação de patela, que é crânio caudal e médio lateral. Aqui, se vocês quiserem ver a patela e o fêmur, dá para pedir uma ventrodorsal de pelve, mostrando as patelas. No caso da ruptura de ligamento, eu mostrei para vocês só médio lateral, ó. Médio lateral, médio lateral, médio lateral. Então, por mais que essa radiografia seja muito importante, a médio lateral é o padrão que a gente vê assim, mais importante para verificar a ruptura. Mas sempre peçam as duas, pessoal, porque às vezes tem luxação de patela associado. Não achem que o paciente vai chegar na clínica de vocês com displasia coxofemoral, doença do disco, ele vai chegar com várias coisas. Tem em ultrassom, por exemplo, que a gente vê o abdômen inteiro do paciente, às vezes o paciente tem 50 mil alterações, tipo 8, 9 alterações. Se é um paciente descuidado, muito idoso, e não tem nada a ver uma com a outra, às vezes tem, e tem um monte de coisa junta. Então, o paciente de vocês pode chegar com periodontite, gastrite, luxação de patela, ruptura de ligamento e displasia do cotovelo. Nada impede, tá? Depende, é o que eu sempre falo, do azar do paciente. Quanto esse cachorro foi predisposto geneticamente a ter isso. Às vezes ele pode ter várias coisas ao mesmo tempo. Vamos pular, acabamos, né? A articulação e vamos para os ossos, onde nós temos doenças de causa inespecíficas e doenças de causa metabólica, que são um desafio, né? Eu sempre falo que quando nós temos um paciente com uma queixa, nós temos que saber a causa e tirar a causa para não ficar tratando o sintoma.
Então, se o paciente de vocês chega na clínica e vocês simplesmente com febre, tá com febre, vocês pedem dipirona e mandam para casa, vocês estão tratando o sinal clínico e não a doença. Estão tratando o sintoma. Então, aqui, a doença de causa específica, ela é um desafio, porque não tem uma causa para tirar. Tipo, qual que é a causa? Ou não se sabe mesmo, ou são várias possibilidades. Então, nós podemos citar panosteíte, osteodistrofia hipertrófica e osteopatia pulmonar. E causa metabólica, hiperparatiroidismo secundário, nutricional e renal. Aqui é mais ok, assim, a gente sabe. Agora aqui ou não se sabe ou são várias causas. Mesma coisa. A aparência radiográfica sempre vai depender do tempo de evolução. Se o paciente está com dor no fêmur porque começou a ter panosteite hoje, pode ser que o radiografo não veja alteração, mas que o radiografo daqui a alguns dias e tenha. Então é muito comum vocês pegarem laudos de raio-x e de ultrassom falando sei lá, campos como paciente vocês encaminham com maior dificuldade respiratória, tá com tosse, espirro. E aí vocês têm o raio-x normal. E lá fala, campos pulmonares dentro da normalidade radiográfica, sugiro acompanhamento radiográfico. Esse sugiro acompanhamento radiográfico, tem gente que usa o termo controle radiográfico, é justamente isso. Olha, eu sei que ele tem esse sintoma muito importante, eu tô vendo ele tossindo na minha frente, mas o raio-x está normal. Pode ser que não teve tempo ainda de ter espessamento de brônquio, efusão pleural, ou padrão alveolar. Neste momento é normal. Faz de novo esse raio-x daqui a pouco. Então, trata uma possível inflamação, radiografa de novo, vê se mudou. Então, basicamente, não é tipo, faz de novo porque eu não sei. Não, é porque às vezes está no começo. Totalmente aceitável e possível isso acontecer nos laudos que vocês pegam. Chega a ser até um jeito responsável de conduzir o caso pelo lado do profissional da imagem. Então, começando com panosteíte. No começo da aula eu falei que as doenças que a gente está vendo aqui, são doenças que profissionais há 1000 anos atrás também estavam vendo. E quando eu falo 1000 anos atrás, era um mundo diferente, onde não tinha ração, onde os tratamentos eram diferentes, onde o filhote era abordado de outro jeito, até a vacinação era diferente. Então pode ser que eu fale isso aqui pra vocês e vocês nunca vejam na vida. Pode ser que dependendo do lugar vocês tenham sorte e vejam. Acho que panosteite eu vejo a cada alguns meses, assim. Não é tão comum. E eu vejo numa região específica do Brasil, de onde eu faço tele, que é mais no região do Rio Grande do Sul. Não sei o motivo. Provavelmente pelo porte dos cães. Então pode ser que eu fale dessas doenças para vocês. Elas não são tão comuns e vocês não vejam. Mas pode ser que vocês sejam premiados e vocês vejam muito. Por exemplo, eu já vi o rim ectópico várias vezes em Golden, aqui na Zona Leste de São Paulo, que é onde eu resido e trabalho mais. Então, eu já vi acho que uns 5 Goldens com o rim perto da bexiga. Meus colegas nunca viram, que moram longe, em outra região de São Paulo, nunca viram. Tem gente muito mais experiente que eu que nunca viu. Então, tenham isso na cabeça, mas saibam que existe. Aqui nós temos dois ossos diferentes em projeção médio-lateral. O húmero e o fêmur, que são ossos muito predispostos a demonstrar sinais de panosteite. Então, a escápula, cabeça do húmero, nós vimos essa imagem parecida em OCD, diáfise do húmero, isso aqui nós vimos na parte da aula de displasia do cotovelo, rádio una. Isso aqui nós vimos também em necrose asséptica e displasia, né? Pelve, cabeça do fêmur encaixadinho no acetábulo, bem justinho, bem bonito, que é o pubis, diáfise do fêmur, patela e tíbia.